Concepção do projeto, né? Como é que a gente vai começar a pensar nisso? Esse é o papel mais importante do projetista, porque o projeto ele toma forma baseada em suas decisões. É a partir daqui que você vai começar a tomar suas decisões, pensar como é que você vai começar o escopo do seu projeto, né? Porque a gente brinca muito que a gente no começo a gente namora o projeto para depois ver como é que vai ficar a casa pronta, né? E aí por onde é que a gente começa, né? Assim, para pensar como é que vai fazer o nosso desenho de projeto, né? Então a gente tem uma sugestão, né? Que é ter alguns passozinhos para a gente começar a pensar em como é que vai desenhar um projeto desse. Então, o primeiro passo seria tentar agrupar as nossas cargas, né, as nossas cargas em blocos. Você não pode, por exemplo, pensar que você vai colocar um disjuntor geral, um quadro geral para alimentar a sua indústria toda. É uma coisa maluca, né? Você pensar que você imagina ter um quarteirão todo, nesse quarteirão todo da sua indústria, você tem um local só, um quadro geral só, que você começa a mandar toda a energia para toda a sua fábrica. Isso aí seria inconcebível, né? Você não consegue colocar um condutor com a bitola com uma potência tal grande que pudesse fazer essa distribuição toda. Então você precisa dividir a sua carga, você precisa separar direitinho os seus componentes. Então vamos ver um exemplo aqui para ver se a gente entende mais ou menos, a gente tenta assimilar como é que é essa divisão da carga em blocos, né? Então vamos tentar um passo a passo. Nesse passo 1 vamos tentar dividir a nossa carga em blocos. Então, como exemplo, vamos tentar mostrar aqui um layout de uma indústria. Então, chegou o layout da sua indústria, você descobre que tem um grupo de equipamentos localizado em uma certa região da sua fábrica. Pode ser aí um trecho da fábrica que é só para calçados, que é só para a parte de pintura, que é só para a parte de empacotamento, entende? Você tem vários setores em uma fábrica. Então, você tem um grupo de máquinas, né, uma certa área da sua fábrica. Depois você tem um outro grupo de máquinas em uma outra região. Você tem aqui um exemplo, um terceiro grupo de máquinas também no seu layout. E claro, a gente não pode esquecer a nossa área administrativa, né? Você tem que ter aqueles carinhas que vão lá faturar, olhar e comandar e ficar brincando de mandar nos engenheiros que estão, que estão na indústria, né? Então, separando vendo exatamente esse estilo, a gente pode já dar uma ideia de que você pode regionalizar, né? Vamos separar umas areazinhas para que eu possa ter um controle específico em cada uma que eu possa seccionar, né? Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer esse agrupamento. Eu separei um grupo de um setor, né? Um grupo de cargas de um setor, um grupo de cargas de outro, um grupo de cargas de outros e uma área administrativa aqui como um grupo de cargas também. Isso aí é o primeiro passo que a gente dá, né? Seguindo, o que é que nós vamos fazer agora? A gente tem agora que localizar o quadro de distribuição, né? Assim, a gente sabe quais são os grupos e a gente tem que colocar agora o quadro que vai alimentar aqueles grupos. Quais são as observações que a gente tem que ter em cima dessa localização dos quadros? O ideal é que ele fique no meio da carga, porque você vai ter a melhor economia dos condutores e a menor queda de tensão possível, né? Mas normalmente não é possível isso aí, a gente tenta colocar sempre no centro de carga. Às vezes a gente brinca num projeto residencial. Ah, não, onde é que fica o quadro geral de iluminação? Ah, fica na cozinha. Aí tá, mas por que fica na cozinha? Porque é o local mais. É o local onde você bota tudo? Isso não, é porque normalmente a cozinha está no centro da sua casa, então coincide de ser o centro da sua região, né? Mas vamos lá. Então a gente tem que botar um quadro mais próximo possível do centro de carga, né? Mas normalmente isso não é possível. A gente tem que colocar próximo da linha geral de dutos, né? Então você tem todos os seus eletrodutos chegando no seu quadro, você tem que deixar próximo, é mais ideal que fique próximo, né? Não deixe na passagem de funcionários, então o pessoal não pode ficar brincando de abrir e fechar aquele quadro. Tem que estar bem iluminado, porque você vai dar manutenção, você vai abrir, você vai mexer. Tem que ter de fácil acesso, né? Não vá colocar um quadro que ele fique instalado a 2,20 m de altura, porque o cara vai bater a cabeça no quadro, né? Não tem lógica isso aí. Ele tem que estar localizado numa altura da visão do corpo da pessoa. E, claro, ele não pode ficar em algum lugar que eu não consiga abrir a porta, que eu não consiga ter acesso aos painéis, que eu possa ver a lateral do quadro. Aquela questão de acessibilidade que a gente já conversou. Local não sujeito à corrosão, né? Então você não vai botar num ambiente em que você sabe que ele vai ser destruído ou se autodestruir, né?
e em ambientes com temperatura adequada, né? Você não vai botar um quadro no local, você está fazendo um quadro no forno e você vai colocar ele dentro da estufa, né? Você não vai fazer uma coisa como essa, né? Então tem que pensar até na localização desses quadros. E continuando aí, seguindo o nosso exemplo, né? A gente já tem a nossa separação já de nossas cargas. E agora a gente vai tentar localizar os nossos quadrinhos. Então está aqui uma foto de um exemplo do nosso quadro elétrico. E esse quadro elétrico, cada um desses vai ter um conjunto de disjuntores, um conjunto de proteção que vai alimentar um grupo de máquinas, né? Então a gente colocou um quadrinho para esse grupo, um quadrinho para esse grupo, um quadrinho para esse e um quadro para esse. Então a gente já fez a definição de onde é que vai vir a alimentação de cada grupo de cargas. Continuando, a gente vem para o terceiro passo. Eu já fiz a disposição dos meus quadros parciais e agora eu tenho que saber onde é que vai estar o quadro de distribuição geral. De onde é que vai aparecer, de onde é que vai partir a fonte de alimentação para todos esses quadros parciais. A gente normalmente coloca no interior da subestação, porque você tem a fonte de alimentação e daí você sai distribuindo tudo, né? Mas eventualmente você pode não colocar nesse local. Então, continuando nosso exemplo, vamos imaginar aqui que a nossa subestação está aqui em cima. Olha o nosso transformadorzinho, bonitão todo. Nesse caso, a gente vai colocar o nosso quadro de distribuição geral, aqui dentro da minha subestação. E por fim, você já colocou o seu quadro na subestação, você colocou os seus quadros para localizou seus quadros para colocar próximo ao centro de carga, né? E aí você tem que fazer o quê? O caminho. É como se você estivesse colocando as suas cidades, né? A capital, as cidades do interior, e agora você tem que colocar a sua pista. Você tem que botar pista para ir os condutores para chegar naqueles quadros elétricos. Então, continuando o nosso exemplo, a gente está aqui com o nosso quadrinho, né? A gente já dispôs aqui o quadrinho dentro da subestação e eu tenho agora que alimentar o meu quadrinho aos demais quadros de distribuição parcial e depois as minhas cargas. E aí eu vou traçar a minha pista. A minha alimentação sai do meu transformador, do meu quadro geral que está na minha subestação. E desse meu quadro geral eu levo para um quadro parcial, um outro quadro parcial, um terceiro e o quarto. De cada quadro parcial desse, nós saímos alimentando as nossas cargas, né? As nossas cargas, as nossas cargas. Então, essa é a ideia inicial do nosso projeto. A gente agrupa, joga o local dos quadros de distribuição parcial e depois o quadro de distribuição geral e traça o caminho, a nossa pista, por onde é que por onde é que vai passar os eletrodutos, as eletrocalhas, para que nós possamos lançar os nossos condutores. E por fim, no quinto passo, né? É claro que nem sempre a gente consegue ter essa. A gente nem não consegue normalmente ter essa ideia de fazer a localização da subestação, né? Mas se você pensa em uma indústria de grande porte, ela pode ter não só uma subestação, mas duas ou mais, três subestações, quatro subestações. Você tem indústrias de vários tamanhos e muitas vezes cada galpão tem o seu transformador para fazer a alimentação do seu grupo de cargas. E aí quando a gente tem essa facilidade, né? Porque normalmente o projeto arquitetônico ele não dá o local mais adequado da instalação da minha subestação. Quando a gente tem essa oportunidade, vamos tentar colocar a nossa subestação no melhor local. E qual é o melhor local? O melhor local ele é normalmente o centro de carga, né? Mas vamos continuar o nosso exemplo aqui. Então imaginemos que nós temos esse nosso galpão, né, que já tem essa minha subestação, e a gente não está falando de um pequeno galpão, a gente está falando de uma grande fábrica, onde eu tenho vários pequenos galpões desse. Então, cada galpão desse tem a sua subestação. Um jargão legal para vocês agora. Subestação eu represento por SE. Então, quando eu começar a conversar aqui e falar em SE, 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 não que na SE, não que na SE para lá, SE para cá, SE
é o jargão de engenharia elétrica que a gente chama de subestação. Então, é subestação, então SE. Aí perceba que eu tenho nesse exemplo aqui, esse exemplo é um exemplo até do Mamed, ele mostra como se eu tivesse, por exemplo, cada grupinho, cada setor com uma subestação exclusiva para ele. E ele já pré-definiu as potências, né? Então ele somou todas as cargas de cada setor desse e ele descobriu as potências. E agora, vamos lá, eu não tive a chance de localizar essas subestações, mas agora eu quero localizar a minha subestação geral que vai alimentar todo o seu setor. O que é que o arquiteto colocou? Ele colocou que a subestação ia ficar aqui, tá? Mas o melhor local não seria aqui. Então, se eu tivesse uma possibilidade de dizer qual seria o melhor local, eu traçaria da seguinte forma. Primeiro, eu teria a distância que eu tenho, né? Vamos traçar aqui uma cartesiana, né? O eixo X com o eixo Y. E eu tenho aqui a distância de cada local da subestação. Então, vamos dizer que essa subestação aqui está localizada a 30 metros de distância. Essa aqui é 75, essa aqui é 120, essa aqui é 220 no eixo X. E em relação ao eixo Y, 30, 45, 70 e 85, tá? Sabendo da localização dessas subestações, o que é que eu faria? Eu tentaria agora calcular o baricentro do ponto de cargas. É uma conta muito simples, não tem dificuldade, né? O que é que eu vou fazer? Qual seria o baricentro da posição de todas essas minhas caixas, dessas minhas cargas, né? Dessas minhas subestações? O meu eixo X seria o X1. Cadê o meu X1? O eixo X seria a potência 1 está aqui, então meu X1 é 30. O meu P1 é 225. O meu X2 é o meu X2 é o meu P2 é 75 e a minha potência é de 500 kVA. Então tá aqui, ó. X1 P1, X2 P2, X3 P3, X4 P4, X5 P5. A distância vezes a potência de cada ponto dividido pelo somatório das potências. Então, o meu eixo X, né, o baricentro do ponto de carga do meu X seria 151 metros. E o mesmo cálculo eu poderia fazer pelo eixo Y e teria 59,1 metros. Então, qual seria a minha posição ideal da minha subestação, tendo essas duas variáveis prontas? O melhor local da instalação da minha subestação seria esse ponto. 151 eixo X, 59 eixo Y. E aí, se eu colocasse a minha subestação ao invés de ser esse ponto, pudesse dispor ela aqui, eu teria a melhor distribuição de carga possível com a melhor eficiência do dimensionamento dos meus condutores. Tá? A gente não tem normalmente essa facilidade, mas normalmente como a gente pode fazer isso, nós podemos calcular fazendo o baricentro das cargas. Então, após a localização da SE, nós temos agora que definir quais são os sistemas. Né? Não, na verdade, não é quais são os sistemas, que tipo de sistema eu vou utilizar naquele setor.